Olá, bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani. E hoje, um dia muito especial, nós vamos receber aqui uma grande contadora, advogada, uma pessoa maravilhosa. É uma daquelas pessoas que eu guardo no meu coração. Imaginem assim, vocês terem uma pessoa muito especial na carreira de vocês, na profissão de vocês, e ela é essa pessoa. Uma pessoa que eu sigo há muito tempo na internet, olho para ela com olhos de querendo copiar a mestre. Essa é Cláudia Lolita, essa pessoa maravilhosa, assim, né? E que eu amo muito, 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 muito. E vocês sabem que eu adoro elogiar as mulheres, eu adoro receber mulheres empoderadas. Essa é muito mais que empoderada. Quero que vocês conheçam a minha amiga Cláudia Lolita, que veio lá de Teresópolis participar desse Pod Dani. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, querido. Outro grande prazer. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você, pela sua família, pelo que vocês construíram juntos. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, porque você não pode estar mais feliz que eu. Gente, eu não tenho nem como ler o currículo dela, porque assim, é extenso demais. Eu fiz um pequeno resumo e vou contar para vocês. Cláudia é mãe, avó, tia, contadora, advogada, corretora de imóveis, coach, mentora, palestrante, escritora e 1 milhão de outras coisas. Ela tem página no YouTube, eu amo os vídeos dela, adoro todos os projetos, ela tem 1 milhão de projetos. Então, quero assim, Cláudia, que você conte um pouquinho para todo mundo, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui conversar comigo da área de contabilidade. Como que a contabilidade bateu na sua vida? Menina, essa história é longa. Vou tentar sintetizar, mas é longa. O que acontece? Meu pai e minha mãe se separaram, a gente morava no Rio, e eu fiquei morando com meu pai no Rio e minha mãe foi para Cuiabá com meus irmãos. Quando eles voltaram dessa ida para Cuiabá, ficar lá com a minha tia, não se deram bem em Cuiabá, muito quente, longe do meu pai. Inclusive, a gente sempre foi muito ligado ao meu pai, independente se a gente estava, né, se era casal ou separado, não importa, os filhos sempre foram muito ligados ao meu pai. Meu pai trouxe a minha família de volta, minha mãe e os meus irmãos, e inclusive me pegou, que eu morava com ele, e juntou todo mundo numa cidade chamada Guapimirim. Guapimirim é no pé da Serra de Teresópolis, né? Pertencia a Magé, inclusive, naquela época. 30 mil habitantes. Eu não gostava da cidade, porque eu andava 5 quilômetros por dia para poder ir para o colégio, embaixo de chuva, com medo de saci pererê, porque era tudo escuro, a gente batia corrida, porque era uma botando medo na outra, e a gente ia em grupo. Então, eu porque queria sair de Guapimirim e eu tinha, né, aquele desejo, aquele sonho de ser estilista. Minha avó era costureira, meus tios eram artistas, eu já desenhava desde pequena, sempre desenhei mulheres com roupas fashion, despojadas, elegantes, vestido de noiva, sempre fiz desenhos assim. Nossa. E tenho guardado até hoje, Dani. Então tem que postar isso pra gente ver, pegar um dia, postar, né? Com certeza. Tem desenho dos meus manequins, tem esse desenho todo, uma pasta azul enorme que eu guardo. Que barato. E com isso, com esse desejo, meu pai falou para mim, olha, se você for fazer uma faculdade e você for uma das melhores da sua turma, ou a melhor da sua turma, que meu pai era exigente, né? Eu vou mudar vocês, vou transferir vocês para Teresópolis, que era uma cidade já de 160 mil habitantes, muito maior, né? Eu falei, não, eu quero. Então, vou estudar. Eu estudava, Dani, muito, 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 eu era muito CDF, e acabou que eu passei, né, nos primeiros lugares no colégio, e uma das coisas assim que eu tenho muita gratidão, você sabe que eu via ser contadora da escola que eu estudei em Guapimirim? Que barato. Muito legal, né? Eu tenho muito orgulho disso. Mas então, partindo para ser contadora, meu pai falou, olha, você vai ter que fazer uma das faculdades em Teresópolis. Aí só tinham 4 cursos naquela época, em 1992. Só tinha Ciências Contábeis, Administração, Medicina e Enfermagem. Eu era pessoa que não posso ver sangue até hoje, né? Até hoje eu desmaio. Se eu ver alguém com hemorragia, eu tenho medo de agulha. Contando os meus prazeres e desprazeres aqui para vocês. Tenho medo de agulha. Eu falei, medicina, né? Enfermagem, eu não posso ter. Não posso. Não Essa posso. não vai dar. Tem que pular fora. Eu vou pular. Então eu vou para administração. O que administrador é naquela época?
Nada, não era nada, até porque Teresópolis era uma das faculdades mais desqualificadas em administração naquela época, É por mesmo? incrível que pareça. Eu fui ser o quê? Contadora. Fui estudar ciências contábeis. E o que aconteceu? Se apaixonou. Apaixonei, achei lindo você ser médico das empresas, você estudar a ciência da prosperidade, sabe, da riqueza e da prosperidade, você poder fazer diferença na vida dos empresários. A gente sempre teve esse lance de fechamento de empresas, de fracasso de empresas, né? E então eu queria ser um diferencial na vida desses meus clientes, dos empresários, empreendedores brasileiros. Me apaixonei desde lá, são 27 anos de empresa. Nossa, que legal, né? É muito bom a gente ouvir como que a pessoa começou na contabilidade, né? Eu, com 12 anos, já sabia que queria ser contadora. É mesmo? Você foi ao contrário de mim. Com 12 anos, a minha tia já era contadora. E aí, eu falei, eu gostei. Tem matemática, tem um monte de coisa legal. Essas notas fiscais, lembra das notas fiscais de entrada? Somar, pegar a fitinha, colocar ali o papelzinho. Cheio de carbono. Caramba, meu sonho era fazer um livro diário. Aquilo era meu sonho. Então, com 12 anos, eu ia para a escola, voltava correndo para ir trabalhar com ela. Então, eu sempre quis ser. E ela sempre... E a minha mãe falava, não, estuda outra coisa. Contabilidade é muito difícil, sobreviver, trabalha muito. E eu amava aquele universo, amava. E aí, elas me impediram, no 2º grau, de fazer a escola técnica em contabilidade. Elas me matricularam numa escola para fazer normal, para eu ser professora. E eu falava para minha mãe, eu não quero ser professora. Ela, quer sim, você dá aula para seus irmãos em casa. Eu falei, não, eu obrigo eles a ter aula. Fui fazer o 2º grau. E na metade do 2º ano, eu comecei a juntar meu dinheiro, sozinha. Tinha um dinheirinho, eu juntava um dinheirinho. Aí, quando terminou o 3º ano, eu me matriculei escondido delas na Moraes Júnior. E aí eu passei e só tinha o dinheiro para pagar o 1º mês da faculdade. Essa Dani... Não tinha dinheiro para pagar. Já é brilhante desde pequenininha. E aí eu tinha 17 anos, né? Minha mãe teve que assinar para eu entrar na faculdade. E aí eu falei, gente, eu tenho 1 mês para arrumar um emprego que pague a faculdade. Se eu conseguir pelo menos isso, já tá bom. E aí foi quando o CIEE foi lançado. Que legal. Atrás da faculdade de Moraes Júnior, e eu fui lá, tinham lá um papelzinho, Banco do Brasil, estágio. O banco pagava o dobro do valor da minha faculdade, me dava ticket de refeição, ticket de alimentação e vale transporte. Eu falei, cara, eu tô rica, eu ia ganhar um salário mínimo, eu tô rica. E aí eu consegui e fui, né? Então, assim, a contabilidade, ela começou na minha vida desde muito cedo, né? E eu nunca me arrependi de ter escolhido essa profissão, como você falou, né? É tão bom a gente poder ajudar as pessoas, né, com seus negócios, né, dar saúde para o negócio. Eu sempre digo para os nossos clientes que eu quero que eles durmam com a cabeça tranquila, que a saúde da empresa deles está bem. Como a gente faz... E no seu você pode até fazer um trocadilho. Faço. Eles cuidam da saúde das pessoas e você da saúde da empresa eu sempre deles. digo isso. O senhor cuida da saúde dos seus pacientes, nós vamos cuidar da saúde da sua empresa. Então, durma tranquilo. Porque o que a gente faz aqui é fazer isso, deixar ele bem tranquilo, né? Ô, Cláudio, eu vejo muito você nos seus vídeos, né? Falando com seus clientes, né? Dando opções de tributação, né? Depois que você fez a faculdade de contabilidade, você fez, assim, pós-graduação, você fez outros cursos para poder aumentar os seus conhecimentos em contabilidade. Porque eu sei que você fez advocacia, você fez várias outras coisas, mas na área de contabilidade, o que mais que você fez para você ser hoje quem você é? Olha só, Dani, em primeiro lugar, eu vou passar uma experiência que eu acho que é válida para todo ser humano. Todas as profissões você tem que ter um estudo e conhecimento contínuo. Todos os dias você tem que estudar alguma coisa, eu falo isso para minha equipe, eu leio todos os dias, não importa se é livro, se é o jornal, se é a notícia na internet, eu leio uma lei, eu leio sempre. E isso é muito importante. Mas eu fui ser... eu tenho algumas histórias legais da minha vida, né? E uma delas é que eu trabalhava no escritório de contabilidade, e esse escritório eram 2 sócios, e um dos sócios, acho que ele não gostava muito de mim, não sei se ele tinha tipo um ciúmes que eu me dava bem com os clientes, era desenvolto e tal, e ele me mandou embora.
E o outro sócio não concordou com isso. Eita. Um dos clientes que eu tomava conta, que era um condomínio, chegou para mim e falou assim, Coronel Adísio, Cláudia, se você cuidar do... Não, ele chegou para o Amir André, que era o sócio, e falou, seu Amir, olha só, eu quero que você mantenha a Cláudia aí. E para te ajudar, você convence o seu sócio e eu pago metade do salário dela. Caramba. E vocês pagam outra metade. O sócio do seu Amir, Bernardo Goetinauer, o que te demitiu, não aceitou. Não aceitou. Aí o coronel disse, falou assim, então tudo bem, então eu vou tirar meu condomínio daí e vou dar para ela administrar. Eu, com 20 e poucos anos, 21 anos, eu comecei a administrar um condomínio, que é meu cliente até hoje. Caramba! Diga-se de passagem, 32 anos, ele é meu cliente. Então, com isso, eu fui fui trabalhar nesse outro escritório de contabilidade, e o seu Amir, eu fui trabalhar num escritório que foi um funcionário do seu Amir, que quando saiu do escritório do seu Amir, tirou 40 empresas dele. Quase acabou com o escritório do seu Amir. Então, o seu Amir tinha uma rixa com esse meu novo patrão. E eu acho, né, o seu Amir nunca contou isso para mim, mas eu acredito que o seu Amir, o desejo dele era me tirar de lá para dar um troco nesse que era o meu patrão naquela época. Conclusão, abriu uma cooperativa de crédito em Teresópolis e com essa cooperativa de crédito, seu Amir me indicou para que eu fosse contadora geral da cooperativa. Eu saí de um salário que eu ganhava, sei lá, na época, um salário mínimo, um salário e meio, para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Nossa. Você acredita? E com isso, eu senti necessidade, porque eu fui cuidar de uma cooperativa que eu nunca fiz isso na vida, né? Cuidar de uma contabilidade sozinha, de uma instituição financeira, era uma cooperativa de crédito, eu tive necessidade de fazer um curso. Eu precisava melhorar a minha capacidade técnica, né, meu conhecimento profissional. O que eu fiz? Me inscrevi na primeira pós-graduação da minha vida na Fundação Getúlio Vargas. Caraca, muito legal, legal, Você acredita hein? que eu descia com meus cortezinhos, dirigindo aquela serra que é perigosa, né? É. E naquela época era mais ainda, porque não tinha aquelas concessionárias, era esburacada, era ruim, tinha muito acidente, tinha muita barreira que caía, mas eu fiz 2 anos de pós-graduação, descendo 3 vezes por semana. A partir dali não parei mais, tenho várias pós-graduações, já fiz mestrado e vários cursos. Eu tenho até às vezes vergonha de falar essas coisas, porque parece que a gente está sendo pedante. Mas meu currículo tem mais de 70 folhas. De tantos cursos que eu já fiz, de tantos aprimoramentos, eu acho, Dani, de coração, eu acho que a pessoa tem que estudar todos os dias da vida dela, em qualquer profissão, para ter excelência. Claro, tudo muda o tempo todo, né? A gente vive numa era que tudo está mudando. As legislações trabalhista, fiscal, contábil, a legalização de empresa, a área médica, tudo está mudando. Se a gente parar para pensar, Cláudia, nos últimos 50 anos, a gente teve mais mudanças no mundo do que nos últimos 200 anos, se você for parar para analisar. Depois da pandemia, então, o que foi a pandemia a nível de mudança? Mudou tudo. Antigamente, o trabalho home office, né? Quase não era apreciado. Imagine você, contadora, ligar para um cliente, oferecer o seu serviço e ele perguntar, onde é seu escritório? Não, eu não tenho. Trabalho em home office na minha casa. Eu quero, não quero você. Pegava você. Não é? Como é que eu vou mandar meus funcionários aí fazer rescisão aí com você? Hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Eu fico lembrando sempre, quando eu era criança, os desenhos do Jetson. Tudo aquilo era fantasia pra gente. Me fala o que tem no desenho do Jetson que a gente não faz hoje. Consulta médica por telemedicina, pelo computador. A gente faz, né? Você sabe que eu descobri mais um brilhantismo seu hoje, Dani? Gente, ela vê vídeos, ela vê filmes, ela vê desenhos, ela tem uma memória fotográfica que ela lembra de todos os detalhes que foram importantes nesses onde ela assistiu, né, um filme ou um desenho, ou ela leu alguma entrevista ou algum livro. Que memória fabulosa. O virginiano, ele vê detalhes que ninguém vê. Eu sempre digo o seguinte, tomara que eu nunca seja testemunha de um assassinato. Porque se eu for depor, o delegado vai falar assim, prendam porque ela é assassina. Porque eu vou saber de muitos detalhes
Então ele falou assim, só o assassino sabe os detalhes, né? Aí eu vou ter que me defender. Não, eu sou virginiana. Você gosta de ver filme policial pra ficar, Tudo. pra ficar adivinhando Adoro, quem foi o final do filme? E eu agora aprendi a ler o filme no início. Eu já sei o final no início. O Carlos me ensinou a fazer isso. E agora, quando eu vejo o filme, outro dia a gente foi ver um filme esse final de semana, e eu falei pra ele que no final ia acontecer outra coisa. Ele falou assim, não vai acontecer isso. E quando terminou, tinha acontecido. Ele falou assim, como é que você sabia? Eu falei, eu aprendi com o melhor. Ai, Que é que ele. lindo. E ele tem essa coisa de ver antes de acontecer. E isso é muito legal, né? Porque você começa a não se surpreender mais com algumas coisas. E eu fui uma pessoa que eu me surpreendi demais, sofri demais por algumas coisas. E hoje eu já consigo ver que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, meu sonho sempre foi ser sua amiga. Chegar perto de você. Eu lembro até hoje, a gente foi num evento, você era apresentadora, e eu falei, cara, eu preciso falar com ela. Eu preciso ir lá e falar para ela, assim, do amor que eu tenho dentro de mim pelo trabalho dela. E eu consegui. Você desceu, passou por mim, eu falei, vem cá. Vem cá que eu preciso falar uma coisa para você. E a gente gravou um vídeo, e aí eu falei que eu tava com você lá. E, cara, foi assim, foi de verdade aquilo. Realmente, meus sentimentos são assim. Eu fico grata por você ter entendido a minha mensagem que eu queria te passar, que eu não estava ali puxando o seu saco, não era nada disso. Eu queria muito dizer para você o quão especial você é no mundo da contabilidade para as mulheres. Ai, que o fofo, quanto gente. eu preciso... Daqui a pouco eu vou chorar, gente. Nem vou botar a câmera para mim. O quanto eu preciso que as mulheres te conheçam, que elas tenham um referencial. Ser referência é muito importante no nosso mundo, né? Porque as referências que a gente tem nem sempre são as que a gente quer, né? Se olhar para a mídia, a gente não tem boas referências lá. Mas aqui no nosso mundo da contabilidade, nós temos várias referências e você é uma delas. Então, para mim, você é a minha referência de contadora, de empreendedora, de mulher, sabe? E eu fico muito feliz que você está aqui com a gente hoje, contando um pouco da sua história, deixando os meus amigos, todo mundo que acompanha o meu canal te conhecer. Um prazer para mim ter você, que ó, já está no mundo da internet há muitos anos. Ai, e eu tô chegando agora. Ter você aqui para mim, ó, é uma honra. Oh, querida, fico muito feliz. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você que eu fiquei Claro, curiosa. diga. Você disse para mim quantos anos você quis ser contadora? 12? 12. 12 anos. E como é que nasceu o Carlos nessa história que é contador também? Fiquei curiosa. Gente, olha, quando a gente quer as coisas, quando a gente deseja profundamente no nosso coração, acontece, faz acontecer. Eu sou extremamente católica, sou praticante, mas eu acredito no poder da ação e reação. Também eu acredito nisso, nessa energia que existe, né? E eu acho que você atraiu isso para você. Conta pra gente. Então, tem uma história, eu vou contar muito rápido, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui. Eu, com 10 anos de idade, né? 2 anos antes de eu descobrir que eu queria ser contadora, eu tive o mesmo sonho durante uma semana. Eu era uma mulher mais velha, eu tinha o meu marido e nós tínhamos 4 filhos homens. E eu sonhei isso durante uma semana, mas eu não sabia o que era. E eu também não contei para ninguém, porque eu fiquei com vergonha de contar e não sabia explicar. Agora eu vou pular para 20 anos depois. Eu fui fazer um curso de contabilidade no CRC. Eu tinha acabado de fazer minha carteirinha, né? E eu não sabia o que fazer para entrar no mundo da contabilidade. E aí eu falei, cara, vou olhar no CRC. E eu olhei no site, vi lá, tinha cursos no CRC, se eu tivesse com a anuidade em dia. Eu falei, cara, tá em dia, eu vou fazer. Tinham vários cursos, mas naquele mês só tinha um curso ainda com vagas abertas. Era no mês de novembro de 2011, eu acho. E aí tinha lá assim, contabilidade para ONGs. Eu falei, caramba, vou fazer esse curso, eu vou conhecer pessoas, eu vou aprender a fazer contabilidade de ONGs, né? Vai que eu arrumo um emprego, alguma coisa. Aí fui fazer o curso com o nosso amado, querido professor Peion, né? E aí fui fazer o curso, cheguei lá, tinha um Carlos lá no curso, e o Carlos, assim, eu achava ele muito metido. Muito bonito, né? De terno e gravata, tudo que o professor falava, o Carlos falava, complementava. Eu falei, gente, mas ele sabe tudo, né? E toda hora ele falava. E aquilo estava me incomodando, né? Só que, como diz o Carlos, me incomodava porque eu já estava apaixonada por ele. Ah, sim, só que eu só não sabia. Premonição. Premonição. E um dia, eu chegando, né, no curso, no elevador, eu dei de cara com ele. Aí ele, boa tarde. Aquela voz dele de locutor, né? Eu falei, boa tarde, tudo bem? Aí ele, tudo.
tá sol, né? Tá calor. Eu falei, Falei, gente, é sério isso? Olha como ela lembra dos detalhes, gente. E aí a gente saiu do elevador, ficou conversando ali fora. E ele começou a perguntar se eu trabalhava com contabilidade. Assim, a gente foi criando uma amizade ali no curso, né? E um dia ele me chamou no final do curso e disse que eu queria descer para tomar um chopp com ele. O CRC ainda era aqui na Pio 10. E aí eu falei, não. Aí ele, não? Eu não bebo chopp. Ele, tudo bem, eu te pago um suco de laranja. E aí eu fui tomar um chopp com ele, mas a gente não ficou, não aconteceu nada. Passou um tempo, até que um dia, aí era final já do curso, e ele falou assim, vamos comer uma pizza? Eu falei, tá bom. Aí a gente foi, comeu uma pizza, começou a namorar. Nessa época, ele tinha me incentivado muito a montar o meu escritório, fazer o meu escritório, ele já tinha um dele, né? E aí eu acabei fazendo uma sociedade com a minha tia, eu fui pro escritório dela, e ele foi me ajudando, e aí a gente acabou construindo tudo que a gente construiu. Mas foi assim. Eu sempre digo o seguinte, né? Já estava escrito que a gente ia se encontrar, porque por várias vezes a gente se esbarrou pela vida, mas a gente não se viu, a gente não se encontrou. A minha tia fazia a contabilidade dos médicos de um hospital chamado Prontocor. E o Carlos trabalhava lá, na contabilidade do Prontocor. A minha tia falava sempre com o Carlos no hospital, porque tinha que pegar a documentação dos médicos. Dentro do hospital tinham vários médicos. Foi na época que foi decidido que os médicos tinham que legalizar suas empresas, porque os médicos trabalhavam para os hospitais sem carteira assinada, sem contrato, sem nada. Um profissional liberal. Recebia ali o dinheiro. Então, naquela época, começou a ter que legalizar as empresas para os médicos. E minha tia tinha, acho que 2 ou 3 médicos dentro desse hospital. Então, ela pegava muita informação com o Carlos. Então, eles se conheciam. E eu, de vez em quando, ia no hospital levar documentos. Só que, veja, Cláudia, eu nunca encontrei com o Carlos. Sempre era um funcionário que vinha lá de dentro e recebeu o documento, entendeu? Eu nunca. Olha que legal, gente. E eu morava do lado do hospital. Então, a gente estava sempre ali se esbarrando. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz aqui do lado desse prédio, que era a antiga Gama Filho. Eu comecei lá na Moraes Júnior. No meio do caminho, a Moraes Júnior ficou cara para eu pagar e eu troquei de faculdade. Fui para Gama Filho. O prédio era esse aqui do lado. O Carlos já trabalhava aqui. Então, eu estava aqui, ó, do lado dele. E eu lembro que eu tinha uma sala que eu assistia a aula, que a vista dela era para Niterói. E muitas das vezes eu estava tão cansada do meu dia de trabalho, eu ficava assim, namorando Niterói. Falei, nossa, aquela cidade é linda, queria tanto ir morar lá. E Carlos é de Niterói. Por isso que eu fiz até aquela confusão, achando que o teu escritório era lá, né? E foi assim, aí a gente está junto até hoje, né? Eu sou muito grata a tudo que ele pôde me proporcionar. O Carlos sempre me motivou a estudar muito. Eu sempre gostei de estudar, Cláudia, sempre. Desde pequenininho, eu gostava de pegar os livros e estudar. Se eu tivesse horário vago na escola, eu ia para a biblioteca, sabe? Eu sempre gostei. E quando eu comecei a montar o escritório, né, eu ficava muito na parte da execução. Eu fazia departamento pessoal, fiscal, como todo mundo quando começa, né? Sim, operacional, e aí, né? A gente não tem o jeito. Carlos sempre falava assim, olha, você tem que estudar mais. E aí ele falava assim, olha, ele pegava a lista de cursos de CRC e falava, vai fazer esse, vai fazer esse. Eu fiz todos os cursos de CRC. Você falou sobre cursos, né, que você fez. Eu fiz todos. Eu fiz de marketing, eu fiz de perícia, fiz de tudo que você possa imaginar. Para eu, pelo menos, Isso é um diferencial na pelo nossa menos ter um carreira. know-how, Cláudia, e decidir, eu vou querer fazer perícia, cálculos judiciários, você pode decidir no caminho o que, é que você vai querer, né? E assim eu fiz a faculdade. Está agregando terminei. conhecimento, né? Até para você falar, conversar com o cliente, Exato, dar ideias exato. em certas situações que surgem. E às vezes você saber como direcionar o cliente, né? Para quem direcionar, porque você não vai conseguir fazer tudo na contabilidade, você não vai dar conta de tudo, né? Você vai ter que pensar o que que eu quero, né? Auditoria, meu sonho era ser auditora, era o meu sonho, meu sonho. Eu tenho 47 anos, né? Eu já estou aí, ó, no mundo da contabilidade, o quê? 35 anos. Já podia estar aposentada se tivesse pagado o INSS desde lá de trás. Mas como eu não paguei, nem a minha tia, né? Mas assim, eu não sei se você sente assim, mas eu acho que você sente. É um mundo tão mágico da contabilidade, ele nos traz tantas oportunidades. Você quer ver? Eu amo quando o cliente me liga desesperado e fala assim, Dani, eu não sei o que fazer. E olha, eu tenho um problemão. Eu já tento imaginar o tamanho do problema. Quando ele me conta, é uma coisa assim tão fácil pra gente, assim, e me dá tanto prazer em explicar pra ele. Ele fala assim, eu não sei como é que você pode estar tão calma me explicando isso tudo. Isso não vai dar certo. Falei, vai dar certo, sim. Então, assim, qual é o sentimento que você tem, assim, do nosso universo da contabilidade?
Eu vejo você falar com tanto prazer dos seus clientes. Quando você dá as suas dicas, eu vejo assim, seus olhinhos brilhando. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse prazer que a gente sente nessa profissão. Olha, eu quando fui fazer o canal, né, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu comecei lá atrás com o Altair, fiz um curso com 2017 com o Altair, ele me ajudou muito nisso. Aí eu montar, né, toda a estrutura do canal em si, o que que eu ia falar, meu público-alvo, né, meus personas, né, meu conteúdo, enfim. Ele falou assim, ó, seja sempre você. Então, eu aliei aquele seja sempre você a como o meu cliente gosta de ouvir o que eu vou falar. Porque quando a gente vai falar para contador, é de uma forma. Quando a gente vai Isso. falar para o cliente, é de outra forma. Quando a gente vai falar para a equipe, é de outra forma. Então, o que que eu sinto, né? Eu sinto com isso que eu sou... Eu recebo cada elogio. Uma vez eu estava numa festa, né, e a gente fica muito feliz porque a gente se sente valorizado Com com essas certeza. colocações. Eu estava numa festa, aí a pessoa me perguntou, era um homem, me perguntou assim, vem cá, qual é o seu nome? Eu falei, Cláudia. Cláudia é Cláudia Lolita, que eu gosto de falar esses dois Adoro, nomes. adoro. Um dia eu conto a história do meu nome, tem história também. Mas Cláudia Lolita. Ué, é engraçado, eu conheço seu nome. Conheço em algum lugar. Você é do São Paulo? Aí eu falei, não, eu sou do Rio. Aí ele falou assim, pô, mas eu estudo em Campinas? Eu falei, aí eu faço ciências contábeis. Eu falei, e aí? Aí ele falou, e aí que o meu professor fez indicação de 4 vídeos pra gente estudar e um deles era você. Gente, eu fico até arrepiada, porque eu me senti tão gratificada naquele dia, sabe? Fiquei tão feliz. Então, o que que eu sinto, assim, quando eu ajudo os meus funcionários, que eu dou uma solução do problema, eles falam que eu tenho um olho de águia, que eu olho a diferença e acho em 1 minuto. Cada um tem os seus talentos, né, Dani? Eu não tenho a memória que você tem, eu gostaria muito de ter, acho que eu nem poderia ser, né, eu sou viúva, e o meu marido falou para mim uma vez, eu não podia ser mais do que eu sou, senão eu ia ser insuportável, dizia ele. Então, eu não tenho esse talento, mas o talento que eu tenho de olhar a diferença muito rápido, né, de olhar oportunidades tributárias muito rápido, porque eu amo, eu nunca tive medo de brigar com a Receita Federal. Então, quando um cliente fala para mim, por exemplo, que está com um problema da Receita Federal, eu falo, gente, isso não é um problema, isso está cheio de solução, sabe? É só a gente ter coragem de enfrentar os órgãos, porque muitas vezes a gente não tem. Então, o sentimento que eu sinto assim é o mesmo que você sente, sabe? É que a gente é útil para ajudar as pessoas com o nosso conhecimento. Isso aí faz assim um bem para a gente, independente de quanto a gente ganha, do que a gente construiu financeiramente, vem isso antes. Qual é a diferença que eu posso fazer na vida do empreendedorismo brasileiro para que se fechem menos empresas e que as empresas tenham mais sucesso? Né? De estar no melhor regime tributário, de fazer uma melhor contratação, de ter uma consultoria em relação ao trabalho dele, o que ele pode fazer de melhor. Então, é assim que eu me sinto. Então, isso é muito fantástico na nossa profissão, né? Eu digo que a gente vai fazendo mágicas. Mágicas e mágicas e mágicas. E é muito interessante quando o cliente ele procura a gente e fala que está com problema com a Receita Federal, porque ele está apavorado, né? Ele acha Todos, que, principalmente né? o seu público, né? Que é médico, né? Eles estão ali apavorados. E agora, né? E agora, né? E quando a gente olha, né? É importante a gente sempre dizer isso, né? A experiência, né, dá a gente uma segurança. Eu lembro quando eu estava começando, uma cliente me procurou e ela falou que ela estava pagando uns DARFs, acho que no nome da tia dela que tinha morrido. Eu falei, mas como assim? A senhora está pagando DARF? O nome da pessoa que morreu. Não pode. Aí ela, não pode? Eu falei, não, se ela morreu, não pode. Aí eu lembro que eu fui falar com a minha tia, não, eu vou te explicar. Aí me explicou, sabe? E eu lembro que eu era muito transparente. Então, às vezes eu falava uma coisa e depois eu tinha que desfalar o que eu falei, porque eu já tinha falado. Mas era aquele pensamento rápido, né? Igual uma vez. Minha tia falou assim, eu não estava estudando ainda, tinha nem saído do 2º grau. Ela mandou arrumar um arquivo para ler, eu arrumei. Eu falei, olha, fiz todas as etiquetinhas, está tudo certo. Eu só não consegui entender uma pasta. Ela falou, pega lá para mim te explicar. Eu falei, essa pasta aqui, ó, do senhor Espólio. Aí ela, quem? Eu falei, o senhor Espólio? Ela... Não, vem aqui que eu vou te explicar. E explicou. Até hoje, Cláudia, isso tem mais de 30 anos. Quando eu leio a palavra espólio, eu lembro daquela menininha achando que espólio era o nome de uma pessoa.
Aí ela falou, não, e me explicou, e eu fico assim, né? Como eu era inocente, assim, boba, né? Ainda não tinha conhecimento das coisas, mas eu falava. E aí um dia ela me falou, não fale o que você não sabe. Foi ela que me ensinou lá atrás. Quando você não souber, você diga para o cliente que você não sabe, que você vai pesquisar, que você vai se aprofundar e que você vai voltar com Mas o que ele não fica conhecimento. sem resposta. Não fica, não Uhum. fica. E isso que eu passo para minha equipe. Não é vergonha nenhuma no mundo você dizer que você não sabe. É melhor você falar a verdade. Eu não sei, vou pesquisar e já volto a falar com o senhor, né? Porque até, Cláudia, você já parou para perceber que às vezes a gente dá uma informação e daqui a pouco a informação não é mais aquela? Ela já mudou? Ela está diferente? Né? Você vai fazer uma perde-comp, era de um jeito, agora já é de outro. Exatamente. Né? E você ainda tem, né? Eu acho isso brilhante. Você segmentou em um único ramo. Isso contribui demais para que você dê uma excelência na Isso. consultoria, até do conhecimento das leis, do conhecimento da tratativa, da documentação em si, né? Do que você tem que de dizer para os seus clientes fazer de melhor. Eu não tenho isso. Eu tenho alguns segmentos, mas ele é mais pulverizado. Entendi. E isso dificulta um pouco. Né? Porque para a gente fazer um tratamento e dar uma resposta mais rápida para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, você veja que brilhante. Você viu aquilo, tratou aquilo e traça a sua vida nesse parâmetro. Eu acho isso sensacional. Eu também gostei. Eu gostei quando eu me uni ao Carlos, ele que já fazia esse nicho, né? No meu escritório, a gente tinha assim, uns 5 clientes da área médica, o resto era comércio, né? E aí, quando veio o Simples Nacional, deu uma melhoradinha, né? No Simples Nacional do Comércio deu uma melhorada. Mas aí, aos poucos, né? Eu acabei vindo para de vez assumir essa questão da área de saúde, né? E a gente consegue, Cláudia, em cada segmento, em cada ramo, existem particularidades, né? Então, se você vai fazer uma contratação para a área do comércio, você tem regras, né? Se você vai fazer para a área de saúde, são outras regras. Sim. Se dentro da área de saúde você vai trabalhar com o pessoal do telemarketing, são outras regras. Então, cada vez que dentro da especialidade tem subespecialidade, você vai abrindo o leque, isso vai te obrigando a estudar. Sim. Vai te obrigando a estudar e aprendendo mais. E aí você vai aprendendo também que nem tudo você vai poder responder de supetão. O cliente ligou, pá! Não vai conseguir. Porque você vai precisar olhar a legislação, principalmente a trabalhista, que está mudando toda hora. Não, muda o tempo inteiro, né? E a gente tem uma particularidade no Brasil. A gente tem a União Federal, tem 27 unidades federativas, que são os estados, e mais de 5.500 municípios. O que acontece com isso? Olha a quantidade de leis que a gente tem, já que esses órgãos são autônomos. Isso aí. Quem trabalha com comércio, né? Acaba tendo que pensar totalmente diferente, fora da caixa, né? Porque tem o ICMS, dependendo, tem o IPI, tem uma série de coisas, né? Eu acabei fugindo um pouco disso, né? Porque na área de saúde a gente não tem muito, né? Mas a gente tem aqui algumas empresas aqui da área do comércio, assim, poucas, mas a gente tem. A gente acaba tendo que fazer, porque aí tem um filho de um médico que abriu um negócio, quer que a gente faça a contabilidade, é um amigo, alguma coisa assim, a gente acaba fazendo, mas não é a nossa especialidade. Eu fico muito preocupada quando chega um cliente de uma outra especialidade, né? Se eu vou dar conta daquilo, né? E aí eu queria te perguntar com isso o seguinte, o que te dá medo na nossa profissão, né, na sua vida? O que você faz quando você está indecisa, né? Se faz, se você não faz? Olha só, uma das coisas até que a gente ia conversar era o desenvolvimento pessoal, e eu acho isso muito importante. Por que eu acho importante o desenvolvimento pessoal? Porque tem até um grandão aí da contabilidade que fala isso, que você não tem um CNPJ forte se você não tiver um CPF forte. Então, a gente tem que se fortalecer como ser humano, como indivíduo, antes de pensar na nossa empresa, de a gente fazer a gestão da nossa empresa. Então, com isso, eu acho assim muito importante que a gente trate da gente. Eu faço psicanálise, por exemplo, há 17 anos, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu faço psicanálise, porque eu me trato. Então, as pessoas pensam muitas vezes que a gente não tem medos. Eu tive que enfrentar também um tipo de empresa. Eu sou sozinha, não tenho sócio na minha empresa. Eu tenho outras empresas hoje, tenho sócio, né, operacionais dessas outras empresas, mas na de contabilidade eu continuo sozinha.
E isso é muito difícil, porque você não é o dono da verdade. Você não sabe tudo que você tem que saber. E você não ter, né, uma pessoa, um sócio para você Dividir, compartilhar, né? dividir essas dificuldades, então é muito difícil. Então o que eu tive que ter? Cara de pau. Eu tenho a famosa cara de pau. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para o meu cliente, olha, isso eu não sei. Eu vou ter que pesquisar para você. Olha, ô Dani, você que é da área médica, você aí podia, por favor, me dizer o que eu faço numa situação dessa? Ou de passar para um funcionário seu, ou me dar um caminho, o que eu posso fazer? Eu não tenho vergonha nenhuma de ter a cara de pau. E funciona muito bem. E isso vem da característica das pessoas humildes, né? As pessoas humildes, elas pedem ajuda. Elas sabem que não sabem tudo, né? E a gente poder contar com um amigo ou com uma assessoria jurídica, o que quer que seja, para você atender o seu cliente. Quantos contadores me ligam, me pedem ajuda e eu tenho o maior prazer, me sinto honrada, sabe? Nesse universo inteiro, ela escolheu a mim para tirar a dúvida dela. E às vezes eu falo, poxa, colega, eu não sei, mas agora até eu fiquei curiosa. Peraí que eu já vou descobrir para nós duas. E ligo para o jurídico, ligo para os meus amigos que a gente tem aqui, parceiros advogados, né? E uma hora a gente vai encontrar ali a solução. E a gente compartilha, né? Por falar em compartilhar, dentre tudo isso que a gente falou aqui de você, do seu currículo, tem essa parte que eu adoro, que você é escritora, gente. Meu sonho é escrever. Então, assim, eu vou começar a te seguir mais, ler os seus livros, pegar algumas dicas, porque muito em breve eu quero começar a escrever. Então, fala um pouco pra gente desse seu projeto, que foi coordenar o livro Empreendedorismo do Poder e da Ação. Conta pra gente. Olha só. Eu fui convidada, né, por uma das minhas mentoras, e eu acho que é fundamental que a gente tenha mentores na nossa vida, e principalmente eu, por exemplo, que eu falei que tenho a cara de pau, sou sozinha, eu ter mentores, pessoas mais experientes, né, que possa te contribuir para o seu crescimento. E com isso eu tinha uma mentora, Priscila Caminha, e ela me convidou para escrever, para ser coautora de um livro, que o tema do livro era Mulheres que Inspiram 2, porque já havia tido o Mulheres que Inspiram, e eu fui escrever. Ela me deu a função, porque ela já tinha os capítulos, eu tinha que escolher qual daqueles capítulos e temas eu era mais familiarizada, e eu escolhi assumindo sua autorresponsabilidade. Nossa. Fui falar disso. Aí fui estudar, né? O que é autorresponsabilidade, autoestima, todos esses autos que envolve o ser humano. E, sabe, uma coisa assim que eu amei fazer. Amei fazer. Eu já escrevi artigos. No mestrado a gente tem que escrever muito, porque a gente faz muito trabalho. Então, eu já com a faculdade de Direito, que também a gente tem que escrever e ler muito, isso tudo eu já fui adquirindo com o tempo. Sempre gostei de ler livro, desde pequena. Então, com isso, o que aconteceu? Eu fui justamente fazer essa Mulheres que Inspiram 2, escrever esse capítulo. Com o meu trabalho, quando eu entreguei à editora, eu perguntei, vem cá, não tem um outro livro aí que eu possa ser coautora, que fale de empreendedorismo, não? Aí ela falou, olha, por enquanto nós não temos nenhuma linha que fale de empreendedorismo. Aí eu falei, então tá bom, quando tiver você me avisa. Ela falou assim, por que você não coordena uma obra do empreendedorismo? Falei, eu? Eu mal escrevi, seu pintinho, escrevi agora um capítulo, meu primeiro capítulo. Ela falou assim, não, Cláudia, eu já vi a sua trajetória, acho que você tem um bom networking, consegue coautores, eu acho que você consegue fazer uma obra. Aí lá fui eu bolar toda a obra, né? Porque você tem que bolar todo o esqueleto da obra, você tem que fazer sobre o que você quer escrever, o início, o desenvolvimento e o fim com conclusão, de que você quer falar, qual é a mensagem que você quer falar, para quem você quer falar. Aí lá fui eu e criei 21 capítulos, né? Que é uma trajetória que você sai da mentalidade empreendedora e você passa pelo tripé tecnologia, pessoas e processos e chega a ser um empreendedor de sucesso. Comecei a convidar com o meu networking, né? Os meus colegas, tem colegas coaches, tem colegas contadores, tem colegas empresários na obra, e cada um falou sobre como eu fiz, assumindo a responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, fez o mesmo no meu. Escreveu sobre aquilo que melhor, né, era familiarizado, o que melhor ele poderia contribuir com o conhecimento dele. E fizemos a obra e foi um sucesso.
Então, aí eu trouxe aqui, ó, Ai, meu Deus, deixa eu virar a câmera. o livro dela para mostrar para vocês. Olha, gente. Eu vou deixar ele aqui para no final ela autografar para mim, porque é uma honra ter esta mulher Olha, aqui. gente, né? que linda. E aí, Cláudia, do mundo da contabilidade, para você passar para o mundo da advocacia, corretagem de imóveis e tudo isso, como é que foi essa trajetória? Como é que essas coisas foram aparecendo? Porque eu vejo que a cada momento da sua vida coisas vão aparecendo. Como a gente estava falando antes da gente começar a gravar, né? Eu sempre digo o seguinte: todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, quando a gente joga no universo, eles são igual a bumerangues. Eles voltam. Então, aí a gente fala que o universo está conspirando a nosso favor, né? Então, eu percebo que, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, coisas maravilhosas foram acontecendo. E a gente quer saber como é que surgiram essas outras coisas. Advocacia, corretagem de imóveis. Conta pra gente. Olha só. O que acontece? Por eu ser sozinha, ser uma empresária sozinha, eu sempre tive muita dificuldade, porque os clientes chegam com os problemas dele e os problemas de todas as áreas, você sabe, né? Desde quando ele está abrindo a empresa dele e quando ele vai exportar e importar. Então, nessa trajetória, eu sempre senti muita necessidade de dar um melhor auxílio, de dar um melhor atendimento, de entender mais dos assuntos e poder falar com isso. O que acontece? Quando eu comecei a entender a contabilidade e comecei a ver a interdisciplinariedade que a contabilidade tem e a sua famosa, né, coordenação dentro das leis, que tudo dentro da contabilidade a gente fala de lei. No fundo, né, e a gente está conseguindo com uma valorização do contador hoje, não sei se você concorda. Concordo, mas claro. Antigamente a gente era um darfeiro, a gente era um empregado não pago do governo para poder transmitir, gerar guia, gerar impostos, gerar documentos para o cliente, para que ele pudesse pagar e ser multado, né? Porque tem a indústria da multa também. Então, com isso, eu comecei a ver como é que eram importantes as leis para a contabilidade. Então, eu tive vontade de fazer contabilidade, de fazer direito. O que eu fiz? Cheguei para minha família na época, falei, olha, quero fazer direito, não tem direito em Teresópolis, mas eu gostaria de fazer direito em outro lugar. E, infelizmente, eu não consegui ser uma mãe muito presente. Por quê? Porque eu fui mãe com 17 anos e com essa minha vida louca de empresa, de tudo, eu acabei não sendo uma mãe presente. E, com isso, a minha família falou para mim, olha, a gente aceita até que você faça direito, mas não indo para outra cidade. Você já é ausente, para fazer direito todo dia indo para outra cidade, não. Não vai dar certo, Não né? vai dar certo. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou torcer, porque o universo vai mandar uma contabilidade de direito para Teresópolis. E mandou. Mandou uma contabilidade de direito no ano de 2000. Menino, você acredita que eu já tinha feito ciências contábeis? Ou seja, toda a faculdade, né, gente? Vocês sabem disso, né? Você adquire os créditos da faculdade anterior, se ela for dentro da mesmo quadro de grade curricular. Grade curricular de disciplinas, você pode aproveitar os créditos. Só que, como a faculdade era a primeira e era muito concorrida, eu não pude aproveitar meus créditos, eu tive que fazer vestibular. Você acredita? Que eu fui fazer vestibular depois de graduada? Tirei 45º lugar. Eram 100 vagas. Eu tirei em 45º, fui admitida para a faculdade, entrei na faculdade de Direito e me formei em 2004. Com isso, como você falou, você é da área da saúde, mas chega um cliente que te pede para atender o filho, que vai abrir um comércio, vai abrir uma franquia, geralmente acontece isso, vai lá botar você. A mesma coisa acontecia comigo. Aí eu comecei a alugar imóveis. É lógico que as pessoas vão crescendo, né? E a gente tem as coisas boas e tem as coisas ruins da vida, né? E uma das coisas ruins da vida que eu sempre tive alguns problemas foram algumas pessoas que passam pela nossa vida e são invejosas, né? Pessoas que querem te prejudicar porque você cresce. E com isso me denunciaram lá que eu estava alugando imóveis. O que aconteceu? O Cresce veio em cima de mim. Nossa. Quando o Cresce veio em cima de mim, olha, você vai ter que tirar o Cresce. Falei, tá bom, então vou tirar o Cresce. Aí fui lá, estudei, fiz as provas, tirei o Cresce.
O que que eu sinto? Eu sinto que essas coisas, cada dificuldade que a gente passa na vida, Dani, é pra gente crescer. Com E certeza. quando a gente consegue ver isso, sabe? Sem ficar sofrendo, se vitimizando. Ai, meu Deus, quis me ferrar. Não, olha só, olha que você foi bom pra mim, hein? Olha como é que você me ajudou. Olha como é que você contribuiu para eu ter mais um cargo na minha vida, ter mais um nível de conhecimento. Mais Então, uma assim, profissão. cada vez mais, ó, esse ano eu coloquei que eu vou fazer 3 grandes cursos contábeis, porque eu comecei em 2018 a me dedicar demais no desenvolvimento pessoal, deixei um pouco a parte tributária, que eu gosto tanto, e a parte de contabilidade em si, de estudar sobre isso. Aí o que aconteceu? A gente fica um pouco defasado, porque a gente lê tudo, mas não é como participar dos cursos, não é como estar presente, né? Então eu falei, vou fazer 3 grandes cursos de contabilidade. Já fiz o primeiro da Coad, que foram 5 quintas-feiras o dia inteiro, sobre contabilidade avançada e tributária, né? Vou fazer um próximo curso também de tributário. Eu já até adquiri, para o quê? Para eu poder, né, estar familiarizada com isso. Já estou estudando vários itens importantes que estão mudando e assim a gente vai vendo a necessidade. Ah, eu tenho que fazer aquele curso. Ah, eu tenho que fazer aquela graduação. Ah, eu tenho que fazer... Eu acredito, tá, gente? Tem gente no mercado que diz que não precisa você fazer uma faculdade, não precisa você fazer uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, mas eu acho que essas coisas contribuem muito porque... Geralmente, os professores, aquelas pessoas que vivem de ensinar, elas te ensinam muita coisa. Com Além da certeza. matéria que elas te ensinam, assim, características na sua vida que você pode agregar com aquele conhecimento que você está adquirindo naquele momento. Então, eu amo estudar, eu amo presencial, não gosto muito do online, prefiro sempre o presencial, até por causa do meu problema de vista, mas eu amo estar com as pessoas. Às vezes a pessoa faz uma pergunta para você, lá para o professor, né, para o instrutor, que você nunca imaginou. Eu falei, gente, como é que a pessoa pensou nisso? Eu não pensei. E esse aí é a solução para um problema que eu tenho. É Sabe? verdade, é verdade. Então, eu acho essa vivência assim, sensacional. E cada vez mais, o que eu puder adquirir, o que eu puder fazer parte, eu vou fazer. Isso é muito importante, né? As pessoas entenderem que a gente só consegue chegar onde realmente a gente quer com muito esforço, com muito estudo. Nada cai do céu. Muita dedicação. Eu digo que nada Abrir cai... mão de certas coisas. Com certeza. Não, e às vezes a pessoa fala assim, Eu lembro na época da faculdade, eu já tinha um emprego, né? Eu ganhava R$600 de salário e minha faculdade custava R$550. Eu sobrevivia o mês com R$50. Eu não saía, eu não ia ao cinema, não fazia nada. Meu final de semana eu estudava. De vez em quando eu ia à praia com os amigos da faculdade, eu falava assim para os meus amigos, me empresta o livro para eu estudar no final de semana. Mas, Dani, a gente vai à praia. Eu falei, ok, mas eu preciso do livro. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Então, eu usava todos os meus minutos, todo o meu tempo que eu tinha para estudar. Eu nunca me arrependi, né, de lá atrás não ter tido tempo para sair, para fazer isso, fazer aquilo. Porque eu queria estudar, eu queria ter o meu escritório, eu queria ser alguém, eu queria ser útil, né? Desde que eu me entendo de gente, eu sinto prazer em servir. Sabe? Desde pequenininho, eu adorava, assim. Eu lembro que eu era pequena, minha tia uma vez saiu comigo e alguém perguntou assim pra minha tia, né? Você sabe onde é a rua? O nome de uma rua qualquer. Minha tia, não. Eu falei, eu sei. Aí minha tia, não sabe nada, você é uma criança. Eu falei, mas eu sei, é a próxima ali à direita. Aí minha tia, como é que você sabe? Eu falei, a gente acabou de passar por ela e eu li o nome. Aí depois a minha tia foi no banco comigo, aí o cara falou assim pra ela, a senhora tem que ir no cartório. Ela, você sabe onde tem um cartório aquele? Não sei. Eu falei, eu sei. Ela falou, não é possível. Eu falei, a gente passou de ônibus, agora eu vi o cartório. Como que você sabe? Eu falei, eu li, cartório. Aí eu fui andando com ela, levei ela... Chegou em casa e falou pra minha mãe, olha, essa garota não é normal, gente. Ela lê tudo, onde ela vai. Mas eu queria, sabe? Assim, se eu lesse, eu ia saber das coisas. E eu sempre ajudei as pessoas. Eu adorava que a pessoa me parasse na rua para me perguntar onde era uma rua, onde era alguma coisa. E eu ficava, às vezes, olhando para as pessoas, tipo, quer me perguntar alguma coisa? Ô, queria ser Dani, útil. essa sua tia ainda é viva? Não, infelizmente. Nossa, que pessoa importante na sua vida, né? Infelizmente, ela já não está mais aqui, mas ela me deixou, assim, grandes ensinamentos, né? Eu lembro que com 12 anos, quando eu falei que eu queria trabalhar no escritório dela, ela falou para mim assim, você é muito criança. Eu sempre fui mais velha do que eu era, sempre, né? Porque eu sempre tive aquela coisa da responsabilidade, né?
Meu pai faleceu quando eu tinha 4 meses de nascida. Minha mãe tinha acabado de completar 18 anos. Então, desde pequena, a minha mãe me deu muita responsabilidade. Eu, com 5 anos, eu já assim, fazia as coisas dentro de casa. Entende? Então, desde pequenininha, eu tive esse senso de responsabilidade. Então, com 12, eu já era uma adulta. Quando ela falou para mim, Cláudia, que ela não podia me dar serviço nenhum no escritório porque eu era criança, ela, sabe, ela criou dentro de mim, assim, um monstro. Eu digo que ela criou um monstro porque eu falei, eu vou provar para ela que eu posso. E foi uma semana que ela tinha que atender fiscalizações. Naquela época, o contador ia muito, né, para inspetoria estadual. Ia demais. A gente ia quase todo dia da inspetoria Lembra estadual. quantos livros tinha que levar, quantas notas fiscais, tinha que levar tudo. A gente registrava livro diário, tudo lá, né? Aí ela ficou a semana inteira indo e vindo, indo e vindo. O que que eu fiz? Tinha uma estante gigante no escritório, de madeira, cheia de DARFs. Aí eu peguei, eles eram verdes naquela época. Eu peguei e falei assim para a secretária dela, isso aqui é o quê? Aí ela falou, DARF. Aí eu li em cima dele, DARF, Documento de Arrecadação, Receita Federal. Eu já sei. Aí eu olhei, comparei o que que eles eram diferentes um do outro. Aí eu descobri Código da Receita, data de vencimento e valor. Eu falei, o que é esse código aqui? Ela me mostrava, aqui é PIS, aqui é COFINS. Ela foi me ensinando e eu gravei aquilo tudo na hora. Fui na gaveta, peguei as pastas de cartolina, furei, botei bailarinas, fui furando, separei os DARFs todinhos por código, furei na pasta, fui na máquina de calcular, datilografei as etiquetas, fiz as pastas, arrumei a estante todinha. No sábado, a gente foi trabalhar, ela falou assim para a secretária dela, queria muito lhe agradecer pela organização dessa estante. Eu jamais conseguiria fazer tão bem feito quanto você fez em tão pouco tempo, né? Aí ela, olha, dona Silvia, eu gostaria muito de ganhar esse elogio, mas não fui eu. Aí ela falou assim, impossível, só tem eu e você aqui nesse escritório. E eu ficava num cantinho, num banquinho de madeira, sentada quietinha. Aí ela falou assim, não, nós temos uma terceira pessoa. Aí ela, impossível, ela nem dá altura nessa estante. Ela falou assim, pois ela puxava a cadeira, pegava, eu me oferecia e ela não deixava eu ajudar. Foi ela. Ela falou assim, não é possível, gente. Aí eu falei, tá bom, tia, me dá as notas fiscais que eu já sei somar. Aí somei tudo, não tive nenhum erro. Ela falou, então a partir de hoje, você que vai fazer todas as notas. Cara, aquilo foi a maior felicidade na minha vida, somar. Aí depois que eu já estava fera, eu falei para ela assim, agora deixa eu escriturar. Ela falou assim, não, porque a sua letra é muito feia. Aí de aniversário, sabe o que eu pedia para as pessoas que perguntavam assim, minha avó, minha outra tia, o que você quer de aniversário? Eu, pode comprar caderno de caligrafia? Você pedia isso? Pedia. Nossa, queria caderno de caligrafia para eu treinar minha letra, que minha letra tinha que ser bonita, porque eu queria escriturar os livros. E assim foi. Eu fui melhorando minha letra, aí ela deixou eu escriturar os livros, depois eu passei a fazer folha de pagamento, fazer admissão, escrevia no livro de empregado, depois eu comecei a fazer homologação no sindicato, e assim Você foi a verdadeira estagiária. Fui a verdadeira estagiária e fui me apaixonando, e eu via muito ela era uma pessoa muito ética, muito correta, sabe? E aí eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Quando ela fazia uma coisa que eu não gostava, eu perguntava para ela por que ela fez aquilo. E ela me explicava. Às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava. Eu falei assim, não, isso eu não quero fazer, não. Isso eu não quero, não. Mas eu acabei me espelhando muito nela para eu criar a Daniele contadora, né? Hoje, muitas das vezes, eu me paro assim, pensando, né? Numa coisa que eu fiz, eu falei assim, ela teria feito igualzinho. E eu sinto muito orgulho de ter... Eu fui criada por ela, ela era minha madrinha, a gente morou juntas, né? Ela me deu muitos conselhos, eu lembro dela falando para mim assim, desiste dessa faculdade, não faz. E Ô, eu Dani, me dei super bem deixa eu fazer aqui. a entrevistada sou eu, né, gente? Mas eu pergunto coisa para ela também, que eu fico curiosa. Você sabe que quando eu era, sei lá, tinha 10 anos de empresa, mais ou menos... A minha filha, né, já tinha uma idadezinha, e eu falei para ela, minha filha, você precisa estudar, você precisa fazer um curso de administração, né, minha Alguma filha, coisa. de direito, de, sei lá, alguma coisa. Você já está pensando no seu futuro, minha filha? Ela tinha o quê? Uns 12 anos. Você já está pensando no seu futuro para você ser, e você poder... Quando sua mãe se aposentar ou sua mãe partir, você assumir esse escritório, minha filha? Sabe o que ela falou para mim? Mãe, se você morrer, eu boto uma plaquinha, passo o ponto, porque eu não quero ser contadora. E os seus filhos, algum deles está seguindo a profissão? Então, fala para mim.
dos 4 filhos que a gente tem, né? 3 trabalham aqui. Ai, que O legal. caçula, a gente achou que ia se enveredar pelo mundo da advocacia. Porque é um menino muito inteligente, tem argumento para tudo, explica as coisas muito bem, né? E ele quis ser médico. Olha que Quando ele entrou legal. no 2º grau, ele se apaixonou pela escola que ele estudava. Ele ia muito pro laboratório, química, física, biologia. Um dia ele chegou em casa, eu já sei o que eu quero ser. Aí a gente imagina o quê? Advogado, vai querer fazer prova para magistratura, né? Aí a gente, médico? A gente, médico? Ele é. Aí eu falei, não, eu acho que ele escolheu errado. Aí coloquei ele para fazer Teste vocacional? teste vocacional, porque eu falei, ela vai conseguir convencer ele que ele não tem nada a ver com médico, né? E aí, quando fez o teste, eu falei assim, não, gente, ele tem tudo a ver com essa área. Aí eu fiquei pensando, né, gente, o que aconteceu, né? Fiquei lembrando dele quando criança. Gente, quando ele criança, ele fazia várias experiências e ele sempre gostou dessa área de uma maneira indireta. E aí hoje ele fala, né? Ele quer ser um cientista na área médica. Ele quer descobrir as curas das doenças, né? Ele acha que as doenças muitas vezes estão relacionadas ao que a gente come. Então ele vai ser um grande cientista, Olha né? que Eu acho legal. muito legal, né? Ele está fazendo pré-vestibular, ele está estudando para concorrer uma vaga, né, na carreira de medicina. Os outros 3 estão aqui na contabilidade. Um é mais da área de informática, de rede, toca aqui a rádio, né, pra gente. O outro faz um pouquinho de rede, mas também faz faculdade de ciências contábeis, e o outro faz também faculdade de ciências contábeis. Então, acaba você trazendo alguns filhos, né? Outros não diretamente, mas estão aqui, e o outro nada a ver. Eu acho muito engraçado que ele fala assim, que quando ele for médico, ele já tem os contadores dele. Viu que legal? Ele A fala isso, família ele toda. fala isso. E eu fico muito assim, muito animada com a escolha. É muito importante, né? Os filhos escolherem suas carreiras, né? Sua filha escolheu o quê? Já que ela não quer ciências contábeis. Ela foi ser. Você acredita que eu tinha. Depois que eu tirei Cresce, né? Eu tive uma imobiliária também. E quando fui, eu tive um problema de descolamento total de retina da vista direita, que eu já mesmo? fiz 8 cirurgias. Carlos também. 8 cirurgias que eu já fiz, Carlos né? fez... Tenho cerca mais ou menos de 40, 50% da minha visão direita. Nem parece, né? Porque eu uso um óculos mais especial para poder não parecer isso tudo, mas realmente não dirijo à noite, tem as minhas limitações. Sim. E com isso, eu tinha uma imobiliária que ela acabou herdando a imobiliária. Eu dei a imobiliária para ela. Que legal. Por causa dos meus problemas de saúde, não estava bem, já tinha funcionário que não estava sendo legal lá. Então, ela assumiu a imobiliária, sei lá, hoje ela tem 30 e poucos, ela sumiu com uns 25 anos, mais ou menos. Depois disso, quando eu cheguei para ela pela 2ª vez, minha filha, sua mãe, já tem 40 e poucos anos. Você precisa escolher uma profissão. Você vai ser corretora? Se você for corretora, tudo bem, sem faculdade, sem nada. Sua mãe tem 2 faculdades, tem vários estudos. Se você quiser seguir o caminho de sua mãe, você vai ter que escolher uma faculdade. Mas, se você não quiser, escolha ser corretora de imóveis e segue sua vida. Mas hoje tem até faculdade, né, para ciências imobiliárias. Acho que é isso que se fala. Então, com isso, ela virou, eu mexi no brio dela, né? Ela falou, tá, eu vou pensar sobre isso. Daqui a 3 dias, ela volta, olha, me inscrevi no vestibular. Porque, lembro, porque eu falei isso para ela, porque eu vi no jornal da cidade um chamado para fazer vestibular. Foi por isso que eu falei com ela. Aproveita a oportunidade e vai fazer o vestibular. E eu crente que ela ia fazer administração, direito, alguma coisa assim. Mas, enfim, ela virou para mim e falou, olha, eu já decidi o que eu quero fazer. Eu falei, o que você quer fazer, minha filha? Igual o seu filho. Odonto. Odonto, minha filha, você nem estuda, você não gosta de estudar, você não quer seguir com a sua carreira, não quer assumir o escritório da sua mãe. Como assim ser odonto? A cara da Dani, dá até vontade de mudar aqui. Odonto, gente. A gente fica não assim, tem ninguém de dentista na família. Tinha um tio que já era falecido há muito tempo. Falei, onde você tirou isso? Eu quero ser odonto. Falei, minha filha, olha o que você está arrumando para você. Você não gosta de estudar. Como é que vai ser isso? Eu vou dar conta. Minha filha, eu pedi para você fazer uma faculdade à noite, para você trabalhar durante o dia, você tem sua imobiliária. Como é que você vai fazer um curso que é diário, diurno, que é durante o dia? Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer. Ela ficou com tanta raiva daquilo tudo que eu falei, eu acho, né? Esse é o meu pensamento sobre isso. Ela ficou com tanta raiva que ela tirou o 1º lugar no vestibular.
Meu Deus! Primeiro lugar do vestibular foi ela. E ela foi uma aluna brilhante, tanto que o TCC, monografia, né, mudaram o nome, que o TCC dela foi indicado para publicação, que ela fez a importância do quadro dentário, né, para o reconhecimento de cadáveres. Que legal. De pessoas falecidas, para se conhecer quando a pessoa não consegue identificar o falecido. Fez um trabalho brilhante, foi indicado para publicação. Com isso, veio a pandemia. Pandemia, não podia fazer nada, tivemos que ficar em casa. Dentista, então, que devia passar Covid um para o outro, ficou em casa só tratando da imobiliária dela. Ficou grávida do Miguel. E com isso, meu Miguel querido, por isso que um dos motivos que eu tenho, assim, de retroceder um pouquinho toda essa minha caminhada, às vezes, porque eu tenho muita vontade de curtir ele, como eu não curti a minha filha, né? Porque eu fui uma mãe mais ausente do que presente, eu queria ser uma avó mais presente do que ausente. Então, com isso, ela deixou a odonto, ela trabalhava em 3 clínicas. Nossa. Por causa do Miguel, foi ser mãe do Miguel, não quer voltar para odonto. Agora se está se especializando em corretagem de imóveis de alto padrão. E com isso está vivendo. Que legal, né? Como que a vida dá voltas, né? Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. A vida nos leva para caminhos assim maravilhosos, né? É isso que eu penso, que eu sou muito grata a essa vida, muito grata aos amigos que a contabilidade me deu, muito grata por ter você no meio dos meus amigos, né? Foi um prazer, Cláudia, ter você aqui, a gente poder conversar um pouco. Todo mundo vai te conhecer agora, a gente depois vai colocar aqui embaixo na legenda, né? A página dela no YouTube, no Instagram, para todo mundo seguir. Eu tenho certeza que todo mundo que gosta de mim vai gostar de você. Olha, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, né? Eu não tenho um estúdio podcast, eu tenho um estúdio de gravação do YouTube, esse eu tenho na minha empresa. Mas eu queria indicar esse estúdio maravilhoso da Dani, eles vão começar a fazer locação, né? Que eu já falei com a pessoa ali que é responsável. Gente, venham fazer os seus podcasts aqui, porque está um espaço maravilhoso, com alta tecnologia. Que bom que você gostou. Ele está aberto para você sempre que você estiver no Rio de Janeiro. Você quiser gravar, quiser bater um papo, trazer seus amigos, seus clientes, quem você quiser trazer. Ele também é seu. Um prazer, bom. Claudinha. Antes da gente ir, vou te dar um presente. Ai, meu Deus, que presente. Ai, olha só isso. Vamos voltar para cá. Volta aqui. Ai, meu Deus, olha que fofa. Amiga querida que eu amo tanto. Olha lá. Perfeito. Ai, gente, é muita fofura junta, né? É muita fofura, né? Eu quero levar ela pra mim. Como é que eu faço? Ô, Carlos, você vai perder a sua esposa, não, porque a esposa vai ser sua, né? Até que essa vida os separe. Mas eu gostaria de ter uma sócia como você, viu, querida? Que linda, um prazer, querida. Tão bom a gente ter amigos nessa vida, porque a vida, ela fica muito mais divertida, muito mais colorida quando a gente tem amigos. E assim, maravilhosos como você. Essa é a parte número 1 do nosso podcast. Nós vamos ter outros, mais tarde nós vamos estar juntas lá no Sescom, no Proages. Vai ser... Qual é o assunto de hoje, Cláudia? Redes sociais, conteúdo, se você está utilizando seu conteúdo corretamente. Então vai ser um prazer estar lá. Eu vou devorar todos os seus ensinamentos, que para mim é sempre uma grande honra, querida. Muito obrigada por você ter vindo lá de Teresópolis bater esse papo comigo. Tenho certeza que todo mundo gostou. Ai, que linda. Gente, eu que agradeço esse convite. Aquilo que ela falou, que ela veio me abraçar e pedir naquele evento, aquilo muito me emocionou e eu acho que ainda está aqui, né, no meu feed, porque eu achei tão lindo da parte dela. Ela é calorosa e, gente, eu acho isso muito importante, porque tem mulheres, a gente até conversou isso aqui no início, né, Dani? Tem mulheres que perdem um pouco a sua feminilidade nessa profissão que era, quando eu fui ser contadora e quando eu fui abrir a minha empresa, que eu nem contei porque eu abri a Claque, um dia eu conto aqui,
Quando eu fui abrir, era uma profissão tipicamente de homens. Sim. Não tinha mulher quase. Se você tivesse 100 homens, você tinha 2 mulheres. É verdade. Então, para eu me impor sozinha, né, com esse tamanho de mulher que eu sou, foi difícil, não foi fácil. E essa trajetória, a gente poder ver mulheres como a Dani, sabe, que não perde a sua feminilidade, a sua sensibilidade, eu acho isso assim extremamente valoroso para a vida do ser humano, para a vida de um empresário. Então, eu estou muito feliz também, Dani, de ter participado, né, do seu podcast. E, gente, vou encerrar a live. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar aqui no vídeo para que depois vocês possam também, né, assistir com calma. Não sei nem quanto tempo deu mais ou menos 1 hora, né, Dani? Deu. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Para os convidados da Dani que tiveram aqui, que eu vi já, um grande beijo. Então, pessoal, a gente vai se despedindo de mais um episódio do Pod Dani. Eu quero mostrar mais uma vez aqui o livro da Cláudia para vocês lerem. Ele é fantástico. Tem vários empreendedores, grandes amigos meus, e eu ainda vou percorrer. Eu vou achar todos para todo mundo assinar o meu livro. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.